A paz do Senhor, meus irmãos, é com uma alegria muito grande que eu venho nesta oportunidade trazer aqui uma porção da palavra do Senhor. Convido os irmãos para estar acompanhando a leitura bíblica. Nessa leitura bíblica nós vamos fazer em duas etapas. Primeira etapa, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, que diz: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o seu ministério. Segunda etapa está no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26, que nos diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantando-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu que lês? Meus irmãos, nós temos aqui duas leituras em dois livros diferentes a respeito de uma obra tão importante que é estar cumprindo um trabalho designado pelo nosso Deus. O primeiro texto que nós lemos: Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Queridos irmãos, uma coisa interessante que nós devemos pensar se não estivermos dispostos a obedecer o chamado do Senhor, não nos adianta ouvir a sua voz. No texto que nós lemos de Atos, capítulo 8, 26, 27, 28 e 29, nós vemos uma passagem bíblica onde o Senhor, através do seu anjo, falou a Filipe. O nosso Deus fala conosco de inúmeras maneiras para estar nos capacitando, para estar nos despertando para o trabalho que nós devemos desempenhar nesta última hora. E nesta oportunidade, neste Café com Deus, o Senhor nos inspira a falar sobre isto. Você que está nos ouvindo, quem sabe está parado, quem sabe está cocheando em dois pensamentos, outrora desempenhava um trabalho especial na obra de Deus, fazia a missão que Deus tinha designado, porém, por uma situação ou por outra, deixou de estar desempenhando e está hoje cabisbaixo, desanimado. E hoje o Senhor nos manda falar sobre isto. Então veja só, se não estivermos dispostos a obedecer o chamado do Senhor, não nos adianta ouvir a sua voz. O Senhor Deus tem meios, né? Na verdade, Ele tem os meios, o tempo e o material humano para realizar a sua obra e fazer cumprir os seus desígnios. Nós olhamos a segunda leitura. Filipe era um judeu cristão, um dos 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Os discípulos foram dispersos, e entre eles estavam Filipe, que descendo a Samaria pregava a Cristo. E muitos milagres eram feitos por seu intermédio. Não era o apóstolo, não era ele um apóstolo. Este homem era um
simples discípulo e teve um ministério variado. Filipe se encontrava em Samaria, onde Deus, por seu intermédio, fazia maravilhas, salvando, curando os enfermos e libertando os oprimidos do nosso inimigo, Satanás. Quando, de repente, o anjo do Senhor lhe falou, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Este homem, Filipe, ele era um homem, um servo obediente. O segredo da minha e da tua vitória está quando o Senhor fala conosco e nós estamos dispostos a ouvi-lo e obedecê-lo. Diante do sucesso que ele estava realizando em Samaria, onde todo mundo prestava atenção ao que Filipe dizia, não será melhor que fosse para Antioquia, Damasco, Atenas ou Roma, onde havia multidões, visto ser ele um grande pregador? Quem está sobre a orientação do nosso Deus, ele obedece a sua palavra. Filipe levantou-se e foi. Filipe é aqui, meus irmãos, tipificado a um crente fiel, a um tipo de um crente fiel. Aleluia, que fica sempre à disposição ao Senhor. Filipe levantou-se e foi. Filipe não foi muito longe, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, quando avistou um carro em que viajava um alto funcionário da Etiópia, um superintendente de todos os tesouros de Cândace. Gaza era uma das 5 cidades dos filisteus, situada na estrada da Mesopotâmia. Indo para o Egito, Filipe ouviu que o eunuco lia em alta voz a palavra de Deus, lá no capítulo 53 do profeta Isaías. Tudo indica que ele não era judeu, e sim, queridos irmãos, um prosélito do judaísmo, isto é, havia se convertido a essa religião e tinha ido a Jerusalém para a festa anual dos judeus. O fato de estar lendo as escrituras demonstra que ele tinha fome das coisas de Deus. Foi isto que Filipe entendeu pelo Espírito do Senhor, o mesmo Espírito que orientou a Filipe para que fosse para a estrada e que estava deserta. Orientou para se aproximar do carro e entrar em contato com o eunuco. Como é bom, como é lindo, como é satisfatório, como é prazeroso ouvir a voz do Espírito de Deus. Filipe esperava a ordem do Senhor, e a ordem é: ajunta teu carro com a ordem do Senhor. Para juntar-se ao carro, Filipe entendeu, porque o Senhor o enviara àquele deserto. O crente não deve tão somente estar olhando para cima, pedindo a direção do Senhor, mas ter sempre o coração e os ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor e receber dele orientações. Às vezes Deus manda ir, às vezes Deus manda esperar. Filipe aguardou o momento de expor a palavra de Deus, lida pelo próprio eunuco. Existem muitas cidades, muitas igrejas sofrendo porque alguns Filipes não querem juntar-se ao carro. Este carro é um tipo das oportunidades que Deus nos dá. Não devemos perdê-la. Chega-te e ajunta-te. Esta é a ordem do Senhor. Querido Deus, neste momento eu quero rogar a Ti, pedir ao Senhor Deus que o Senhor venha inspirar a todos nós, como Filipe, Senhor, estar ouvindo a Sua voz, e não só ouvindo, Senhor Deus, mas pronto, disposto para obedecer o Seu chamado. Senhor, desperta-nos, Senhor, aviva a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus, desperta-nos, Pai, aviva a Tua obra,
obra, Senhor. Eu peço, Senhor Deus, que a sua mão protetora, mãos que nos dão força, mãos que nos orientam, mãos que nos dão direção, mãos que nos abençoem, esteja sobre nós, sobre a tua casa, sobre a seara, e que nós realmente, Senhor Deus, sejamos um Filipe, Senhor, como um evangelista, Senhor, para anunciar as boas novas. Em nome do Senhor Jesus oramos e te agradecemos. Amém, Senhor.